E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para meditarmos mais uma vez na palavra. A sua companhia, para mim, é muito importante. Agora, a sua parceria é mais importante ainda, porque quando você e eu nos esforçamos para levar o Evangelho, é mais pessoas alcançadas. Quando você toma esse vídeo e o leva adiante, fazendo com que essa mensagem alcance outra pessoa, saiba que você está me ajudando no cumprimento da pregação do Evangelho. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu gostei no final, porque isso é a sua maneira de nos abençoar. Ao fazer assim, o nosso canal fica mais relevante e mais forte, tá bom? O juízo, a criação e os acertos de contas. Estamos falando aqui sobre a maneira individualizada que Deus nos trata. Ele não nos olha numa massa de gente, como uma massa de gente, e trata-nos dessa maneira. Não, diz a Bíblia que Ele habita no alto e sublime trono, mas também no coração do contrito e abatido do espírito. Olha aí que coisa interessante. O conhecimento de Deus é individualizado. Ele sabe quem é você, sabe onde você mora, o número da sua casa e sabe tudo a seu respeito. A Bíblia fala que até os cabelos da sua cabeça estão contados. A quantidade de células que tem no seu corpo, Ele conhece tudo. Esse Deus nos trata dessa maneira. Agora, nós viemos de uma origem nobre. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe e o mantenedor de tudo, sendo Ele a pessoa mais importante do universo, Ele nos criou com as suas próprias mãos. Nós não somos produtos do meio ou do acaso. Nós não viemos de um processo aleatório evolutivo, porque se fôssemos produtos do meio, viéssemos desse processo aleatório, eu lhe pergunto, que propósito teria a vida? Seríamos somente mais um em meio a uma multidão de 8 bilhões de pessoas habitando esse planeta, tentando sobreviver, depois morreríamos e acabou. Ou seja, noção de certo e errado, livre-arbítrio, tudo isso se perderia ou se perde ao acreditarmos que os seres humanos é produto de uma evolução aleatória. Ou seja, é um acaso. Por um acaso nós estamos aqui e iremos sair desse mundo da mesma forma. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos chamados a adorar o Criador. Lembre-se da mensagem dos 3 anjos. Diz a Bíblia lá no capítulo 14, versículo 7, capítulo 6 e o versículo 7, que vem a hora em que Ele há de julgar. Lá em Romanos 14, verso 10, nos diz que compareceremos perante o tribunal de Cristo. Veja como a situação é individualizada. Veja como a noção do juízo, Deus julgando a humanidade, nos leva à noção de responsabilidade pelo que nós fazemos. Somos responsáveis pelas decisões que tomamos, pelas ações que fazemos, pelos pensamentos que nutrimos, pelos sentimentos que temos no nosso coração. Tudo isso será motivo de julgamento. Isso quer dizer que Deus nos trata de maneira individualizada e seremos responsabilizados por Ele nesse julgamento. Deixa eu ler para você o que está em Tiago capítulo 2, versículo 8 em diante, que nos fala exatamente como que será esse julgamento. Escute bem. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Aqui nós estamos vendo a questão do julgamento, a questão de fazer acepção de pessoas, ou seja, desprezar as pessoas. Se assim nós fizermos, nós seremos arguidos pela lei como transgressores. Aí ele chega ao clímax da sua exortação, quando ele fala que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Agora, de que lei ele se refere, ou ele está falando? Versículo 11 e 12 nos diz: porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Você percebeu aqui, querido amigo,
Essa é a realidade. Nós somos julgados por uma lei que tem pelo menos esses dois mandamentos. Não matarás e não adulterarás. E eu lhe pergunto, qual é a lei que tem esses dois mandamentos? Se não os 10 mandamentos. Ou seja, a lei de Deus é a base do julgamento. E ela, inclusive, é chamada de lei da liberdade. Por que liberdade? Porque é isso, eu guardo a lei porque ela é, entenda isso, ela é a transcrição do próprio caráter de Deus. Quando a lei me diz assim, honra pai e mãe, quando ele diz não matar, quando ele diz não adulterarás, respeitando a sagralidade do matrimônio, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e nem cobiçarás a casa do teu próximo, ele está falando exatamente do caráter de Deus, porque Deus leva em consideração a importância de todos esses mandamentos. Imagina um indivíduo que despreza o pai, que desrespeita o pai, que envergonha o pai. Eu lhe pergunto, qual é o caráter que ele revela? Não é o caráter de Deus, certamente é o caráter do inimigo de Deus. Satanás, imagine se Satanás tivesse 10 mandamentos, talvez ele diria o seguinte, olha, não se preocupa com o velhinho lá, não se preocupa, deixa ele lá no asilo, coloca lá e o esqueça, né? Ou não precisa obedecer o seu pai, sua mãe. E outra coisa, se o indivíduo fizer qualquer coisa contra você, vai lá, tira a vida dele. Porque esses mandamentos de Satanás irão refletir exatamente o que ele é. Ele é assassino, ele mata, ele rouba, ele não respeita ninguém. Agora, Deus é diferente. Deus nos leva a obedecer esses mandamentos porque isso faz parte do seu próprio caráter. Interessante. Os 10 mandamentos foram escritos pelos dedos de Deus. Está lá em Êxodo capítulo 31. O próprio Deus escreveu essa lei, né, que é chamada Lei da Liberdade. E ele mandou Moisés preparar uma arca. A arca era um invólucro, era um baú que servia com um propósito. Qual que é o propósito? O único propósito de guardar a lei. Aí Deus pediu para que ele fizesse uma tampa, que chamou de propiciatório. Em cima dessa tampa, de ouro puro, 2 anjos que olhavam um para o outro assim, quer dizer, olhavam para baixo com a face velada, mas as asas se tocavam. E no meio dos 2 anjos aparecia a presença de Deus, que é chamada de Shekinah. A Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus, porque o Shekinah ficava em cima da Arca da Aliança, como se Deus estivesse sentado sobre o seu trono. E a lei de Deus estava dentro da arca, porque a lei de Deus é a base do governo e da justiça divina. Agora, não se esqueça de uma coisa, o anjo nos conclama, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nessa lei, os 10 mandamentos, entre esses mandamentos, existe um que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sábado, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é teu, não é meu, é dele, do Senhor teu Deus. Nesse dia não fará nenhum trabalho, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal e nem os forasteiros que estão dentro da tua porta. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, abençoou e santificou. Esse é um dos 10 mandamentos. Pastor, como que eu demonstro adoração a Deus? Falando, meu amigo, nada mais longe dessa realidade, viu? O próprio Jesus disse para os fariseus, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinando preceitos de homens, né? Ensinando preceitos de homens, ou seja, eles obedecem mais os homens do que a mim. Então isso demonstra que eles estão longe de mim. É isso. Então como que nós adoramos a Deus? Como que nós provamos que adoramos a Deus? Guardando os seus mandamentos. Leia sua Bíblia aí. Em João 14, verso 15, você vai ver Jesus dizer assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tá vendo? Nós demonstramos adoração, respeito, temor a Deus quando nós o obedecemos, mesmo que a obediência a Deus seja contrária à nossa natureza e ao nosso desejo pessoal. Deus te fez de maneira maravilhosa, individualizada, conhece você pelo nome, conhece onde você mora, sabe o número da tua casa,
Mas você e eu, por causa desse dom inestimável, inalienável, melhor dizendo, inalienável do livre-arbítrio, da liberdade, ele também nos leva à consciência de que nós haveremos de prestar contas no tribunal de Cristo. E a base desse julgamento é exatamente os 10 mandamentos, que é a base do próprio trono de Deus, é a transcrição do seu próprio caráter. A pergunta que eu e você precisamos responder diante de Deus é: como que nós estamos demonstrando a nossa adoração? Porque o anjo, de maneira urgente, diz: adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Como é que você demonstra amor, adoração, temor a Deus? Desconsiderando um claro assim do Senhor em relação à sua vontade? Ou fazendo aquilo que Ele lhe pede, mesmo que isso não lhe seja confortável? Pensa nisso. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por sua bondade e misericórdia de nos revelar a grandeza do teu amor e da sua criação. Somos todos nós produtos das mãos do Senhor. E o Senhor nos dotou de liberdade, raciocínio, amor, para que nós possamos de maneira livre e voluntária adorar o Senhor. Nos ajude para isso, pois lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo e querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, viu? Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu domingo.